É um tema que a gente vai falar bastante ao longo do curso, até porque ele aborda toda a natureza material, todas as energias dentro da natureza material, e isso inclui a nossa estrutura também psicofísica. E isto, para um instrutor de yoga, é uma ferramenta muito importante, muito poderosa, porque vai nos dar dois parâmetros, o parâmetro físico e o parâmetro psíquico do aluno, no sentido de usarmos estas informações para ajudá-lo na prática do yoga. Nós teríamos assim uma forma de expressar, né, as características desses gunas. Você observa que o sattva, ele é um pouco mais claro, ele tem uma ordem, tem uma organização, tem um equilíbrio. Você vai ter rajas, que já começa a criar um pouco de movimento, e tamas é um movimento já irregular, né? Confuso, caótico, ou realmente fora do controle, né? Que é a ideia da inércia. E aí você tem as qualidades, né? Sattva, guna, é o equilíbrio, é a bondade, a clareza, a unidade e a equanimidade. Esses são atributos de Sattva Guna. Então, em termos de cores, são cores mais claras, cores que promovem a transparência, promovem a luminosidade, não é? Você vai ter a transparência, está muito ligado à veracidade, como aquela virtude principal que nós temos, né, dentro do yoga. Em estado mental, é o equilíbrio, é a equanimidade, é a serenidade. Tá? Em termos de virtude, é muito ligado à bondade, né, à benevolência e à unidade, né? É uma característica que inclui, ela não exclui. Ele seria a qualidade mais inclusiva, né, em termos práticos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, nessas ideias assim hoje bastante comuns, né, de inclusão social, inclusão seja qual for, às vezes é imposta de uma forma rajásica, né? Não sei se vocês percebem isso, mas é uma característica de uma psicologia social, né? A questão de sattva é que é realmente inclusiva, integrativa, unitiva, né? E é isso que gera, por exemplo, as polaridades de conflitos hoje ideológicos, sociais, na sociedade que a gente vive. Porque não é uma inclusão, não é um equilíbrio sático, é mais um equilíbrio rajásico, imposto. E tudo que é parte de Rajaguna, se não for direcionado para Sattva, leva para Tamas, que aí já entra em violência, né, o desequilíbrio, a desordem, né, o caos. Depois nós temos Raja, né, que é o movimento, é a paixão, é a dinâmica, é a expansão, a pluralidade e instabilidade, né? São características que colocam as coisas em mudança, né? Todo movimento, ele naturalmente leva para uma mudança. Isso traz características dessa dinâmica, da transformação. Ao mesmo tempo também essa expansão, né? Tudo que se expande tem uma característica rajas. Ao mesmo tempo a pluralidade, né? Por exemplo, uma pessoa que tem essa característica mais rajásica no seu padrão mental, padrão psíquico, é uma pessoa que geralmente tem condições de lidar com o público. Às vezes é muito fácil para ele lideranças, né, de equipes, trabalhar assim em grupo, porque ele consegue lidar com as divergências e as diversidades dentro de um. Mas também ele tende fácil à instabilidade, se ele não tem um domínio, já que ele tem essa predominância maior de rajas, ele deve buscar pela prática ou por atividades que coloquem ele com mais sattva-guna. Nós vamos ter pessoas que são mais rajas, outras são mais sáttvicas, e aquelas que são mais tamas, por uma constituição também kármica, astrológica, genética ou cultural. Só que, por exemplo, se eu sei que eu sou rajas e eu tenho a habilidade de lidar com equipes, eu sei que em alguns momentos pode ser que eu caia numa instabilidade. Então, é muito comum isso, né? Tem pessoas que são boas para liderar, mas elas não são líderes, são mais chefes, né? Porque o chefe geralmente ele tem essa instabilidade, ele não consegue manter o estado de rajas dele equilibrado com o sattva. Essa intensidade da dinâmica, da paixão dele é tão intensa
que qualquer desequilíbrio que ocorre dentro da equipe, ele se desestabiliza. Mal-educado, grosseiros, toma atitude que não seria uma atitude muito conveniente, né? Agora, se é uma pessoa que trabalha mais do lado sátvico, ele vai conseguir lidar com isso. Então, ele consegue não cair na instabilidade, porque a instabilidade já é predominância mais de rajas com tamas, paixão com inércia. A forma inteligente é estar sempre equilibrando a nossa natureza com o Sattva Guna. Um exemplo aí para vocês, que é um livro bem conhecido, né? É aquele O Monge e o Executivo. Ali você vai ver o equilíbrio em que você tem ali uma pessoa que tem essa predominância da paixão, da liderança, mas ela consegue equilibrar essa liderança com a benevolência, né? Com a compaixão, com o equilíbrio. E por fim nós temos tama, né, que é a inércia, a necessidade, a confusão, a dispersão, o entorpecimento e a disparidade. Quando nós estamos também cansados, é sinal de que tamas está começando a predominar. Então a gente precisa também respeitar a dinâmica do corpo. São questões assim que estão presentes no nosso dia a dia, a gente às vezes nem percebe.